Oi, Carol. Oi, Eli, tudo Tu- bom? Tudo e você? Tudo bem aqui. Tá me ouvindo bem? Sim, te ouço bem. E tu? Também, perfeitamente. Então tá, oi, gente. Muito boa noite. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live do Vou Falar o Quê? E hoje eu convidei uma pessoa que eu ainda não conheço pessoalmente. Olha que engraçado isso, né? Difícil, né, Mas, Carol? pois é, né? A primeira vez que eu a vi foi na nossa reunião, né? Esses dias, Online? online, mas pessoalmente eu ainda não tive a oportunidade. Mas eu me recordo a primeira vez que eu ouvi falar de você, eu já fiquei encantada de cara. Eu cheguei assim na escola para ministrar o curso, né? Tinha uma turminha lá para mim. E aí, quando eu cheguei, eu comentei assim: poxa, que legal, tá tendo um curso aqui e tal. Eu fiquei interessada. Pererê, parará. E aí, a Amanda, né? Amanda, se você tá aí, dá um oizinho pra nós aqui. Daqui a pouco ela entra. Pois é. E aí ela começou a falar do curso. E aí eu vi que ela começou a se derreter toda, né, pro curso. Eu falei, o que é que esse curso tem? Que você tá puxando o saco desse jeito? Ela, imagina! Eu falo assim de todos os cursos, mas eu achei tão lindo a forma como ela falou do curso, que eu falei assim, fala um pouquinho da professora. Aí ela foi falar de você. Aí quando ela falou de você, ela se derreteu mais ainda. E Ai, aí eu meu falei Deus. assim, gente, eu preciso fazer um curso com essa mulher, né? Ai, meu E aí, Deus. e aí A eu fiquei encantada. recíproca, a recíproca é a Ah, mesma. Sempre ouço falar ah, muito bem de você linda. e nossos horários que não batem muito, mas com certeza vou fazer o curso de oratória. Fora Uhul! outros, né, Carol? Oba, 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 que legal. E aí foi assim que eu comecei a te admirar, te curtir, divulgar o teu trabalho, ouvindo a Amanda falar. E quero Gratidão. muito, muito fazer sim os cursos com você, um em especial, mas aí depois eu vou te falar qual que é. Isso. Amanda entrou. Olha aí, chegou. Estávamos falando de você, Amandinha. Seja muito bem-vinda também. Ai, gratidão. Então, muito legal essa sintonia, né? Que às vezes nós Sim, temos sem mesmo conhecer a pessoa. que coisa. E ao mesmo tempo que a Amanda falava, falava um pouquinho do curso, falava de você, eu falei assim, gente, que legal, eu não vejo a hora de estar aí podendo fazer, né, o curso com você. Só que eu vou querer fazer presencial. Eu vou esperar, né? Eu Com vou certeza, esperar vai para ser um conseguir. prazer. Ai, Vai muito ser um obrigada. prazer. Gente, eu falo aqui da cidade de Sorocaba, tá? É, ele também está aqui na cidade de Sim, Sorocaba, né? E a live de hoje, ela traz um tema muito gostoso, que é, o Pilates e a Yoga, tá? E sim, o Yoga, né? Então, vamos lá? Boa com noite, Eli. certeza. Boa noite, Seja Carol. muito bem-vinda. É com Que muito honra estar aqui carinho. com você. Ai, Gratidão linda. imensa, é uma honra mesmo. Que maravilha. É, Eli, fala pra gente assim, é, como que você começou no ramo? Fala um pouquinho de você, né? E como que você começou na tua carreira em terapia? Eu sempre costumo perguntar isso, né? Eu tenho essa curiosidade de como foi o início do despertar para a terapia. Para cada profissional que chega até mim, eu tenho essa curiosidade. Carol, eu tive um tio síndrome de Down. Infelizmente, ele não está entre nós mais. E eu parti para o magistério, né? E eu sempre, como filha mais velha, irmã mais velha, eu sempre gostei de cuidar, né? E partindo para o magistério, eu percebi que tinha, assim, a educação especial, né? Sempre fui muito de ir a pai, né? Todas as terapias que o meu tio ia. Fiz o magistério e logo mais eu entrei trabalhar na creche Maria Clara, aqui em Sorocaba, como monitora. Atendimento a crianças com diversas patologias, as necessidades especiais, e me encantava muito essa parte da fisioterapia, do tratamento, da reabilitação. Então, eu fui para a fisioterapia.
Esse ano completou 10 anos que eu me formei, né, na área da fisioterapia. Só que um outro momento que me encanta são os idosos, né? Aí eu parti, não deixando de atender as crianças, mas ficando mais com os idosos. Trabalhei na Vila dos Velhinhos, aqui em Sorocaba, adoro os velhinhos. Aí surgiu a oportunidade do Pilates. Por que do Pilates? O Pilates tem aquela integralidade mente, corpo, né, e espírito, assim como o yoga. Ele vem do yoga, né, que a mãe do Joseph Pilates era uma yoga. Então a respiração a gente pega muito, né, pressão diafragmática e tudo mais. E o Pilates é o momento que você tem ali com o aluno e ele se entrega. Então, além da reabilitação, Carol, que muitas vezes é uma hernia de disco, ou até mesmo ganho de flexibilidade, enfim. Mas você tem um jeito de chegar mais próximo do seu paciente, né? De arrumar postura, a própria respiração, diminuindo a ansiedade. Então, o Pilates pro fisioterapeuta, não que pro educador físico não seja, mas pro Sim, fisioterapeuta, com esse olhar da reabilitação, é legal. um conjunto muito legal, né? E partindo da minha primeira pós-graduação foi geriatria, fui para acupuntura. Na acupuntura eu percebi que eu não sabia ouvir direito, fui fazer psicanálise, né? Olha Então, que nesse meio de legal. Pilates, eu estava com a psicanálise. Então, eu consigo hoje ter essa ausculta mais terapêutica, né? Sim. Não que eu faça uma psicanálise pura, mas eu consigo ter essa ausculta, né? Essa visão de conversar, porque uma coisa é você aconselhar, outra coisa é você ter uma ausculta terapêutica e adequar, né? Todas as queixas, né? Legal, muito bacana. É, e já adentrando assim no Pilates, né, vamos falar assim também um pouquinho dessa união, né, do yoga com o Pilates, né? O yoga ele está dentro do hinduísmo, né? Sim. E uma das escrituras assim mais famosa que fala sobre o yoga é o Yoga Sutra de Patanjali. Patanjali é o cara, né, que escreveu o Yoga Sutra. E o Sutra, ele é uma escritura, né? Uma escritura sagrada em forma de pequenas frases. Um Sim. aforismo, na verdade, né? E essa escritura, hoje eu estou com aquele fone que cai, né? Ele coloca aqui, ele cai, É. mas aí não deu tempo de buscar o outro. Então, essa escritura, ela inicia falando do yoga. Então, Sim. yoga é a parada dos pensamentos, né? É a Sim. parada voluntária, aquele turbilhão que acontece na mente. Existem várias traduções aí do Yoga Sutra, né? Mas no fim, tudo vai dar na mesma coisa. Que é Sim. o quê? Aquela inquietação, aquela atividade, aquela agitação da mente. O Sim. yoga é fazer com que a sua mente ela dê aquela sossegada, né? Com que pare aquela doideira toda. Então, para Patanjali, né, ele diz que parar o pensamento é meditação. E aí, né, segundo alguns autores, eles vão lá colocando as suas visões. Vyasa diz que yoga é samadhi. E o que é samadhi? Samadhi é uma técnica, não é um estado assim de consciência. É uma técnica. É o samadhi, ou samadhi, né, como as pessoas queiram pronunciar. Não tem assim no yoga, a gente fica bem relaxado em relação à pronúncia, ao termo, né, Sim. específico de cada termo. Tem algumas pessoas que falam yoga, outros falam yoga, né, então tá tudo tranquilo. O samadhi, assim, é quando você entra e sai de meditação, tá? Delícia. Sem pensamento. Ou seja, na hora que você quiser. É como você Vibe ligar. boa. Vibe boa. É isso aí, gostei dessa. É como tu ligar e desligar uma lamparina, digamos. Então, entra e sai sem nenhum esforço. Eu entro em samadhi e saio de samadhi. E tudo isso relacionado com o quê? Com pensamento. E aí, eu acho muito interessante tudo isso, porque é fácil falar, né?
Mas isso tudo, para chegar nesse estágio, é um trabalho de formiguinha, né? É um Com trabalho de certeza. todos os dias, né? A pessoa tem que realmente querer isso. É um domínio total de entrar em meditação e sair de meditação, tá? Sim, Para alcançar esse estágio, tá? Então, assim, segundo Patanjali, parar os pensamentos, cessar, aí você entra em meditação. Mas aí vem, Vyasa diz que o quê? Que Samadhi se dá quando o praticante, quando a pessoa que está praticando, ela desenvolve essa habilidade de quê? De parar o pensamento na hora que ela quiser, na hora que ela tiver vontade. De quê? De fazer aquela paração, aquela falação da mente, aquela voz mental, né? Mas aí a gente tem que ter o quê? A atenção, o foco, a disciplina, para poder dar continuidade a tudo isso. E eu reparo também que sim, no Pilates eles fazem muito essa associação, também não só o corpo, mas a mente sim, também, né? com certeza. Então, fala um pouquinho pra gente, porque se deixar eu vou falando, né? Só do yoga ainda. A Mal de pessoa vai. professor. Pois é, hoje é uma live, não é aula não, né? Mal de professor. Mas, Carol, é assim, até esses dias foi muito interessante, uma aluna minha falou, Eli, eu saio da aula, não saio triste, mas eu saio pensativa, né? A própria conscientização corporal é muito importante, Carol. Porque, por exemplo, a pessoa está fazendo do lado direito, eu falo, vamos virar do outro lado. Espera aí, que lado que eu tenho que fazer agora, né? Então, essa Legal. conscientização corporal, nós temos o lado direito, nós temos o lado esquerdo, e de Sim. repente a pessoa é destra, e quando vai para o lado esquerdo, ai, é mais difícil, ai, não, né, não tenho essa dominância. E a própria respiração do Pilates, e Joseph fala isso, é estar presente, concentrado, faz total diferença, né? Porque uma coisa é você fazer um exercício por fazer. Então eu pego um pezinho, tô lá, né? Outra coisa é você pensar no que você está fazendo, na própria respiração e faz total diferença, né? Isso, com certeza, um exercício bem equilibrado, bem proposto, a gente está em liberação de serotonina, endorfina. Então, o exercício físico melhora muito a atividade cerebral, né? Para as pessoas ansiosas, para o fibromialgico, né? Que a fibromialgia, se a gente fosse para o lado emocional, é aquela pessoa que não se sente capaz de nada. Ela se sente inferior a todo mundo, né? E o instrutor de Pilates, né, que é o que conduz, ele dando um exercício, a pessoa conseguir fazer, mesmo que seja um alongamento que para qualquer um possa ser simples, mas para ela é um ganho enorme, né? E isso ativa toda a parte cerebral, toda a parte, poxa, eu conquistei alguma coisa. Isso faz muita diferença. Que legal. É você respeitar o seu corpo e o seu limite também, né? Exatamente. Dentro dessa proposta que nós trazemos para a terapia. Porque quando você fala dessa lateralidade, isso é muito legal, porque às vezes. Ah, que legal, ó. É, porque às vezes você nessa sua harmonia em que você fala, eleva a perna esquerda, eleva o braço direito, às vezes você para, né? Para perceber, opa, não é comum para mim fazer esse tipo de movimento. Então, às vezes não tem uma prática, quando você Sim, começa a trabalhar em cima disso, você começa a desenvolver. E esse exatamente. mecanismo de cruzamento que nós temos, né? A gente que é da área de saúde, que estuda neuroanatomia, a gente sabe da importância desse cruzamento que faz para te dar esse movimento que às vezes é simples, o simples fato de você pegar uma colher com a sua mão, que você tem a habilidade, você mudar o lado, isso é muito legal, porque você começa a trabalhar funções simples. Eu lembro que antigamente as Exatamente. pessoas reclamavam e até brigavam, os mais antigos, né? Eu falo porque eu vim de uma criação muito antiga. Então, quando as pessoas escreviam com a mão esquerda,
E Sim, hoje em dia a gente fala da importância de você utilizar as duas mãos, né? Para utilizar não só para fazer uma refeição, para escrever, porque você está estimulando o seu cérebro também com pequenas coisas, mas que dentro do Pilates, dentro do Yoga, nós trabalhamos isso no eixo corporal completo. exatamente. E sabe o que eu percebo, Carol, que é interessante? Porque o físio tem muito isso, né? A pessoa chega com Sim. dor, como que é a sua dor? É pontada? É facada? É choque? Porque cada queixa nos leva, né, a alguma coisa. Por exemplo, em queimação, em choque, é nervo, é muscular, né? E às vezes você Sim. pergunta isso para a pessoa, como que é a sua dor? Ah, não sei, dói. Então ela não Olha tem essa só. percepção dela mesma, né? Ah, é uma dor que me incomoda, mas me explica a sua dor. Como que é o trajeto da sua dor? Se a gente for pensar em meridianos como Sim. acupunturistas, Sim. as pessoas não têm essa conscientização. Então, daí o Pilates traz isso, né? E aí, chega numa outra aula, a minha dor diminuiu, mas assim, ela não tá mais em queimação. Agora ela tá mais Ah, diminuída, né? Então, que legal. isso é interessante. A pessoa tem essa percepção corporal. É o templo dela, é ela, né? Sim. Ai, que lindo. Sim, sim. Muito bacana você trazer nessa visão, porque você une as técnicas. Então, quando você traz Exatamente. nessa visão de como é a sua dor, porque você tem essa riqueza da acupuntura que você já trabalha ela. Então, quando você pergunta isso, ela pode até não ter essa percepção de cara, mas depois, como você acabou mesmo de falar, ela traz uma resposta. Opa, é como se eu tivesse percebido. Então, através da tua terapia, do teu Pilates lá, você consegue trabalhar também questões de áreas que você consegue unir para a tua terapia. Sim, Isso é muito lindo e grandioso, como a gente vê o crescimento dessas terapias integrativas aí somando para com que o paciente saia da nossa presença muito melhor do que chegou, né? E que se ele chegou bem, ele vai permanecer melhor ainda, porque a nossa energia é vibrante. Eu sinto assim, poxa, a tua energia é maravilhosa, com certeza. E isso é muito bom. Pode que saber que eu bom, vou lá fazer Carol. uma aulinha mais tu, viu? Venha, vai ser um prazer. Olha que delícia. É É, integralidade. Eu gosto muito dessa coisa corpo e mente, Carol. sim. Porque a psicossomática que me encanta, porque eu sempre falo, bato na mesma tecla, de 80 a 90% das pessoas que me procuram por dor é emocional. É emocional, tá? Eu Olha tenho até só. uma aluna, ela é mais alta, né? Todo mundo é mais alto que eu, né? Eu sou Ah, mini, eu sou para. 1,58. Ela deve ter 1,70 m, 1,75 m, e ela já passou por vários estúdios de Pilates onde falavam que ela era muito alta e não dava para fazer exercício para ela. Olha Gente, só. as molas são adaptáveis, os aparelhos são adaptáveis. Então é você olhar para o outro e adaptar. Isso faz uma total diferença. Você acreditar no seu paciente faz total diferença. Quando ele ganha, eu ganho também, né? Olha que Então cada maravilha. vitória é muito gostoso, Carol. Então o Pilates me propõe isso, me estabelece isso, né? Às vezes as pessoas que fazem uma vez na semana ou que faz duas vezes, eu tô uma hora com a pessoa, eu sei muitas coisas ali que ele saiba, né? Dele mesmo e de trazer essa conscientização e é muito lindo o ganho que eles têm. Olha que legal, né? E falando um pouquinho também do yoga, o yoga é aquele estado de consciência, né? Aquele estado de consciência a ser conquistado, né? Porque aquele turbilhão de mente, né? Como você mesmo falou, tá ali numa atividade física, Está. se propõe para estar ali. Às vezes eu estou praticando alguma atividade física, eu consigo ter um nível de concentração muito legal quando eu estou realizando uma atividade. Então, às vezes, a pessoa fala, tá dando um tchau para mim, eu estou ali tão concentrada que eu não vejo a pessoa que está ali do meu lado. Então, assim, ela tem que chegar mesmo tão pertinho de mim para eu poder, opa, deixa eu voltar aqui para esse local aqui, porque isso é muito legal a gente ter essa resposta. Agora, fala para mim como que é o benefício do Pilates solo. Olha lá, Amanda aí de graça dizendo que é menor que tu. Olha, começou a gaiatice. Pode dar para ela não, né? Como que é esse benefício do Pilates solo? Então, eu tenho um estúdio com os aparelhos, né?
Sim. Os quatro aparelhos foi a idealização de Joseph. Ele era uma Legal. criança raquítica e asmática em 1900 em Ah, 1800 e bolinha. E antigamente não existia nenhum tratamento para asma, né? E aí a mãe era yoga, levou ao médico e o médico disse que o filho não ia ter sobrevida. Ela falou, não, vai ter sim, né? E ela, como ela era yoga, ela ensinou exercícios respiratórios para o filho e o pai era um legal. circense. E Que o Joseph, maravilha! ele era um autodidata, ele estudou muito anatomia, fisiologia. Ele não era um fisioterapeuta da época, mas poderia ser considerado porque estudou muito. Sim. Aí está na época da guerra, ele é um alemão, vai para a Inglaterra, tem ele como intruso e coloca ele para trabalhar com os acamados. Bem pandêmico como agora, né? Sim. Então ele olha para as camas de hospitais e vê um Cadillac. Então, as molas dos aparelhos são as tensões, é o que dá a sustentação. Então, por exemplo, quanto mais mola, o exercício tem que ser feito com mais força, menos mola, mais concentração. Então, ele estudou esses quatro aparelhos, tá? Que é o Cadillac, que era uma maca de hospital, o Reformer, que era um carrinho de rolemã com a maca de hospital, o Barrel, que era um barril de estocagem de alimentos, e a Chair, que era uma cadeira de rodas, tá? O Pilates solo, que o pessoal coloca, é só com bola e alguns elásticos. Ah, Na sim. verdade, não é que não existe o Pilates solo, mas nós fisioterapeutas introduzimos na década de 80 aqui no Brasil, Sim. Bobat, na verdade, para trabalhar com crianças especiais, síndrome de Down, os acamados, pessoa pós-AVC, tá? Então, o Pilates original é os quatro aparelhos, tá? E Hum. aí, as outras formas que tem, Pilates aéreo, que são aqueles Pilates com lenços, vem tudo depois. Seria o New Pilates, né? Nova forma de É, Pilates. legal. Ah, eu entendi. É a mesma visão do yoga. O yoga Sim, tradicional é o Hatha Yoga e aí ele foi dividido, né? Aí tem Ashtanga, Vinyasa. A pessoa vai escolher qual modalidade ela mais se identifica e aí isso vai potencializar a prática dela, para com são que as ela novidades. pois é, que legal. Você falou do Bobat. Na minha época de formação, a fonoaudiologia defendia muito as teorias Sim, dele, né? Eu sempre fui mais para o lado já da reorganização neurofuncional. É, estudei também muito a Beatriz Padovan, né? Que ela traz também já essa parte neurológica que associa também com os pontos da acupuntura. Então, essa visão desses autores que você acabou de colocar é muito legal porque eles são amplos, nós podemos unir essas forças aí e somando, nossa, dá resultados brilhantes, né? integralidade, né, Carol? É verdade. É, nós sabemos que o Pilates ele é uma disciplina, né? Que Sim. trabalha a parte do corpo individualmente, né? E junto com a respiração. Como que você trabalha a respiração nos aparelhos em si? Tem alguma especialidade ou você demanda também da mesma forma que seria a forma livre? Então, Carol, a respiração do Pilates, ela não é uma respiração livre, né? Quando o aluno vem fazer uma aula experimental, é a primeira vez que eu conheço, falo para ele, respira para mim normalmente. A pessoa respira Legal, muito na fase aqui, perfeito. né? Externo-costal, peitoral, que são as pessoas mais ansiosas, né? E nós Sim, sabemos que a respiração correta tem que ser diafragmática. Então, eu ensino a respirar. A inspiração, abrir bem a barriga, como se estivesse enchendo o ar, e na volta, na expiração, fazer aquela pressão negativa, né? Então, essa é a respiração do Pilates. Puxar o ar pelo nariz e soltar pela boca. Que no yoga eu tive um pouquinho de é, dificuldade, que é só nariz. só No nariz. meu primeiro dia de yoga, eu falei, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Então, assim, puxa o oxigênio, sai gás carbônico, né? Sim. Então, assim, nos primeiros dias eu não enfatizo tanto, porque pode dar tontura, Ah, né? O legal. pessoal pode ficar com ânsia, porque tá respirando corretamente. Mas a gente Sim. sempre fica focado, sim, na respiração. Que legal, que legal. E
É bem interessante você falar a respiração do yoga, vai, puxa pelo nariz, solta pela boca, ou do Pilates, puxa pelo nariz, solta pela boca, né? E no yoga a gente trabalha bem essa respiração eminentemente nasal, Só mas nasal. é só nasal. E é muito legal porque quando eu vou fazer uma aula de Pilates, nossa, é muito gratificante porque você consegue trabalhar músculos que estão aqui acoplados de formas diferentes. Então, quando a gente consegue jogar essa Exatamente. respiração mais superior, é muito bacana. Mas essa respiração diafragmática que você acabou de falar, essa respiração costodiafragmática, que é muito comum, utilizada pelos yogis, é a mesma respiração do bebê. Aquele bebê a termo, Sim, aquele bebê saudável, né? Então, se você observar um bebezinho recém-nascido, observa a respiração dele. Ele está respirando aquela respiração diafragmática. Então, no momento em que ele inspira, a barriguinha dá uma crescidinha. No momento em que ele expira, a barriguinha vai e encolhe. Essa é a respiração diafragmática que nós conseguimos exato. observar assim com muita facilidade no bebê. E aí, Isso. devido a essas situações do dia a dia, como você falou, da ansiedade, isso, nós jogamos essa respiração para um outro tipo de respiração. Às vezes superior, tem a respiração Sim, inferior, mas ela sendo trabalhada, a pessoa querendo, a gente consegue sim, com prática, com treino, desenvolver essa respiração. Essa respiração ela sim, também é muito importante para nós falarmos, né? Para nós termos aquele controle da fala. Então, sim. respiração é tudo, né? É o primeiro ato quando a gente nasce, né? A gente toma aquela inspiração profunda, né? E depois vai e manda para o mundo, né? Que às vezes eu costumo dizer qual é a importância que você dá para a sua respiração ao longo da sua vida, né? Exatamente. Depois que a E gente... nesse momento com Legal. máscara, as pessoas estão sentindo Olha. mais, Sim, sim, né? olha que Ai, eu fico bacana. sufocada. Ai, me dá Olha. mal-estar, mas vamos aí trabalhar, né, o pulmão. E eu acabo introduzindo um pouquinho mais exercícios respiratórios nas minhas aulas. Vamos ver como está esse pulmão, né? E aí as pessoas falam, nossa, realmente, estou com dificuldade, né? Estou me sentindo presa nessa máscara. Então, nesse momento, é tão importante quanto, né? Esse fortalecimento de pulmão. Que legal, né? O Pilates, os exercícios focados nos músculos do corpo, eles ajudam a manter o equilíbrio, né? Sim. E estabilizar a coluna. Como que faz através desses exercícios? Olha que bacana. Olha a filosofia de Joseph. A Sim, nossa coluna vertebral seria como um tronco de uma árvore. E os nossos membros, mãos, né, os braços e as pernas seriam os galhos. Então, o que que acontece? Nós temos que fortalecer o tronco para os galhos estarem bem. O que que acontece? Às vezes as pessoas vão fazer um exercício, fortalece braço e perna e esquece do tronco, que é a coluna. Então, a principal filosofia de Joseph, vamos fortalecer o tronco, que é a coluna, e depois os galhos, que são as pernas e os braços. E todos os exercícios do Pilates, ele trabalha de dentro para fora. Então, por isso que as pessoas têm, começa a ver, poxa, eu tô mais forte, né? Porque você não vê, por exemplo, uma tonicidade igual da academia, aquele músculo não sei o quê, mas é uhum, de dentro para fora e tem toda a parte de flexibilidade, de alongamento. Então, é essa visão de Joseph que eu acho linda. Nossa coluna é um tronco e os nossos membros são os galhos. Então, vamos pensar primeiro no tronco. Porque se a gente pensar num vendaval, se o tronco tá fraco, vai levar toda a árvore, né? E aí é o core. O que que é o core? É toda a região abdominal, né? Que eu tenho o transverso do abdômen. Se eu tenho esse transverso do abdômen, o cinturão da minha barriga bem forte, minha coluna tá ok. Se eu tenho ela flácida, eu vou ter hérnia de disco, eu vou ter os bicos de papagaio, eu vou ter os nervos ciáticos da vida, tá? Já aconteceu, Carol, de alunos terem hérnias de disco e não ter sintomatologia nenhuma. Por olha quê? só. O core está forte. Mas o contrário também é verdadeiro. A pessoa está com o abdômen flácido e não tem nada de coluna, nada assim de patológico que sai em radiografia. Mas por Sim, quê? Fraqueza muscular. Então, todo o princípio de Pilates está ali no core, na barriga, né?
para estar protegendo a nossa coluna. A coluna estando ok, aí a gente vai se preocupar com o braço, com perna e tudo mais. Legal, que E é bem bacana. postural, né, Carol? A gente tem essa visão postural. Que É olhar bacana. clínico. Sim, sim, bateu o olho, pronto, já viu, né? É, No próprio, às vezes, quadril. Eu vou passar um exercício de quadril, eu pergunto, viu? Você não engatinhou, né? Como que você sabe? Você é bruxa? Não, eu tô vendo seu quadril. isso é muito legal, né? De você também trazer. Olha, eu achei muito interessante você falar dessa fase, né? Do engatinhar. Eu sempre exploro muito para as crianças a importância do rolar, a importância do engatinhar, de colocar a mão na parede, de deixar a criança Sim, cair, levantar sozinha, para com que futuramente o equilíbrio ele esteja a nível de eixo corporal que eu estou falando, sim, ele esteja bem presente, né? Então, assim, às vezes você vê aquela pessoa que cai toda hora, né? Tropeça à toa, porque provavelmente pulou alguma fase aí na infância que não teve essa desenvoltura e hoje chegou em uma certa idade, apresenta essas questões de marcha. sim, Mas trabalhado também, né, a gente consegue, né, muito bem estabilizar isso daí e mandar isso embora rapidinho, né? No sim, Pilates a gente observa essa resposta muito rápida. sim, No Yoga também. É, e é muito interessante porque quando você fala em coluna, nós temos a nossa coluna dentro do Yoga, né? A gente prioriza também muito a questão da postura. Você está com uma postura ereta para você realizar as suas atividades, porque quando a coluna ela está bem certinha, bem retinha, o canal ele começa a subir e vai ficando de uma forma bem alinhadinha. Por quê? Porque ela está bem retinha. Então, quando a coluna ela não está, digamos que no eixo, o que acontece? Quando começa a subir, algum órgão ou alguma víscera ela pode ser comprometida, né? sim. E aí a gente tem nessa visão também, né, da acupuntura dos órgãos e das vísceras através da nossa coluna. Isso é muito legal também, né? A nível de concentração, trazendo um pouquinho assim para a mente, vendo a yoga como uma técnica, né, a nível de concentração, um lápis, digamos. Eu estou aqui com um lápis, né? Sim, Pode ser um objeto. Você pega um objeto para trabalhar a concentração. Como que eu faço isso? Pode ser uma paisagem, pode ser o sol, pode ser a lua. Você lindo. trabalhar uma fixação, fixar o olhar nesse lápis, tá? Pode ser também você fixar no que você quiser, tá? Para quê? Para você começar a trabalhar a sua respiração, observar a tua respiração no momento em que você está fixando o teu olhar nesse lápis. E aí você vai trabalhar o quê? A atenção, a concentração, aquilo que nós falamos bem no iniciozinho. E você vai começar a perceber o teu corpo, o volume do seu corpo. Vai ter atenção na tua respiração. Atenção ao som lá fora, ao barulho, ao silêncio. Alguma coisa que você vai precisar para quê? Para concentrar a tua atenção, tá? Sim. E aí você coloca ali a tua atenção nisso daqui. E você olha para um lado, opa, você desviou a sua atenção. Então, no momento em que você desviou a sua atenção, você vai ter que voltar, volta aqui, para ter essa concentração. E é assim que a gente começa a trabalhar com coisas simples no yoga, para poder desenvolver essa questão da concentração. Fala um pouquinho do Pilates, assim, como que a técnica em si, você une um pouco mais com a acupuntura, vendo nessa visão a nível de linha, né, de coluna. Nossa, você tá lendo meus pensamentos, né? Oh, Porque às vezes as pessoas reclamam muito de câimbras, assim, que mais reclamam. Aí eu pergunto, como que tá a ingestão de água? Ah, eu bebo bastante água, eu tô hidratada. Aí eu pergunto, tá com raiva? Você é bruxa.
que a gente sabe do horarinho do fígado, né? Dos choquinhos Uhum. que o fígado dá. Então, essa questão da própria acupuntura, da medicina chinesa, do nosso diagnóstico energético, nos leva a respostas que às vezes na ocidental a gente não consegue ter, né? Sim. Então, todas essas respostas é muito favorecida. Uma deficiência de baço, por exemplo, uma mulher que às vezes não consegue enrijecer a musculatura, né? Aí eu parto para alimentação. Como que tá a alimentação? Ah, eu procuro mais doce, aí eu prefiro mais frutas, não gosto do arroz com feijão, não gosto de carne. E aí a gente vai entrando num eixo, né, Carol? Que faz Que- parte, né, de tudo, Sim, sim, de isso é tudo que a muito gente bacana. estuda aí. Olha, muito bacana você trazer também nessa questão do alimento em si, né? Sim, A grandiosidade daquilo que a gente ingere, porque muitas pessoas falam, já ouvi muita gente dizer, você é aquilo que você come. Sim, você isso. pode ser aquilo que você come, mas você é aquilo que você pensa, né? Sim, Então, assim, o teu pensamento ele está muito interligado também a isso. E quando você traz essa questão da alimentação, dentro da acupuntura a gente prioriza muito a eliminação de leites, derivados dos leites. Olha aí, a galera que tem sim, rinusite, sinusite, esses todos ites aí, quando começa a eliminar da sua dieta o leite, é, a gente vê uma resposta e um ganho muito rápido, né? No padrão do seu corpo. Porque o leite, ele gera o quê? Umidade. Ele gera isso. aquela umidade no corpo. Então é como se o corpo tivesse produzindo muco. Sabe aquela sujeira que às vezes faz em casa, que mofa a casa? Então, exatamente isso. A pessoa que ingere muito leite tende a causar isso dentro do corpo, dentro do organismo, né? Então, Sim. essa questão da alimentação ela é muito importante. Mas assim, é a escolha de cada um, né? Cada um tem o seu momento de escolher, de fazer a sua alimentação, mas nós sempre priorizamos muito essa questão do leite. Tanto é que é, nós somos os únicos que continuamos aí bebendo leite, né? Nós não, porque eu já saí dessa, né? Há muito tempo. Mas sabe que é E- interessante, ah, Carol? Muitas mulheres me procuram também, que ginecologista indica muito para incontinência urinária, né? Para tentar um pilates antes de fazer uma cirurgia. E maravilha. quando eu pergunto muito desses mucos, que muitas vezes as mulheres acham que é xixi, é a ingestão de leite, né? Olha A que ingestão legal. dos iogurtes e tal. E quando eu falo um pouquinho da visão da medicina chinesa e como, né, cada um tem seu livre-arbítrio, mas Sim, elas passam a diminuir às vezes, né, ou até mesmo parar com o leite, essa mucosa vaginal também para, que né? legal. E aí percebe, não, às vezes não precisam ir para uma cirurgia, para algo mais, né, invasivo, mas a gente consegue também fortalecer o assoalho pélvico e é muito bacana, né? São as orientações, né, Carol? São as outras visões que nós temos, né? Que é muito Sim, interessante. e vai trazendo esse ganho. Você falou que o teu pensamento está de acordo com o meu, só pode, né? Não é possível não. Olha que se a gente tivesse combinado esse negócio não ia dar tão certo. Eu já tive também casos de pacientes que reduziram sim a ingestão de leite, tiraram da sua dieta e como professora de pompoarismo, como praticante da área, diminuíram não, cessaram e nem tinham problema de incontinência urinária nem nada, era só a quantidade de leite que Muco, ingeria, né? pela Então é mucosa, né? exatamente isso, é aquele acúmulo de sujeira que o leite vai pregando ali na lateral do teu corpo, em determinada área, em determinado momento. E quando você fala da Exatamente. água, né? A água, 80% do nosso corpo é água, né? Então nós Sim, temos aí Swadhisthana Chakra, né? Swadhisthana Chakra, que é o chakra aí responsável pela água, essa distribuição da água, como ela é harmoniosa. Então, quando você começa a diminuir o leite e começa a trabalhar um pouco mais dessa água que entra e sai do teu corpo a todo momento, nossa, é um processo muito enriquecedor. E muito legal você trabalhar, porque o Pilates também trabalha muito o fortalecimento íntimo.
né? Sim. Então, eu falei que eu fui uma curiosa, né? Eu sou uma curiosa do corpo, da mente, em todos os aspectos. Eu comecei pela fala, né? Fui estudar a questão da fonoaudiologia, depois eu fui para o ramo da acupuntura, do yoga, e aí a gente que começa a estudar isso, a gente não para, né? Ele não tem como Parece a árvore da parar. vida, cheio de ramificação, E é, e não é? é, e É é isso isso mesmo. mesmo. Porque tem muito essa associação. Quando você está fazendo um exercício de pilates e o profissional vai lá, segura na região íntima, segura na região pélvica e trabalha a respiração junto, então assim você consegue cessar o movimento e trabalhar a respiração. Mas isso é passo a passo, é um trabalho, é um treino Sim. que é completamente diferente do yoga. Mas eu sou apaixonada também pelo Pilates. Eu fico encantada. Sempre que eu tenho oportunidade, eu tô lá fazendo aulinha, tá? Que bom. E, e E como cá, você. não é só mulher, viu? O homem também tem incontinência urinária. Olha que maravilha! Não Que é só a maravilha! mulher, que às vezes a gente Sim, joga muito para as mulheres sim. e os homens estão aí também sofrendo, né? Sim, sim, muito bom você colocar. A gente prioriza muito o sagrado feminino, né? A gente traz Sim, muito essa questão do feminino, mas o masculino também nós temos que honrar. Eu observo que o fone vai caindo conforme eu vou falando. Acho que eu vou articulando, eu vou mexendo a boca, eu vou sorrindo, o troço vai saindo. Então, o sagrado masculino, nosso, quando a gente começa a estudar, é muito bonito, é muito lindo, e sim, ver a delicadeza e a sutileza também desse homem, porque todos nós temos essa característica yin, essa característica yang, nós sim. temos o lado feminino e o lado masculino dentro da gente, né? Então, esse balançar, esse harmonizar, eu costumo dizer mais harmonizar, eu gosto mais da palavra harmonizar, é observar o nosso corpo como um todo, tanto ele feminino, masculino, da forma Sim, como ele demonstra para gente. E trabalhar essas questões internas de útero, né, de região de baixo ventre, isso traz muita conexão com aquilo que nós somos, né? Aquilo que nós exato. somos, aquilo que eu sou, aquilo que você é, aquilo que Sim, nós trouxemos para cá como raiz, como base, né, da nossa essência. E quando a gente vê esse homem conectado com a sua essência, nossa, é uma coisa assim hum, bela de se ver, sim, bela, porque quando ele começa a demonstrar alguma alteração de incontinência, alguma alteração nessa região íntima, ele está tendo uma oportunidade de despertar para trabalhar a sua essência, né? Porque a exatamente. essência masculina é uma essência muito bonita, é uma essência muito harmoniosa. E aí, Sim. quando tu vai falando disso daí, eu vou ficando encantada, né? Já quero adentrar Viu? num Uma ramo. live para nós é pouco. Pois é, tô aqui já até de olho aqui na hora, né? Espiando aqui, espiando ali. Isso, mas o Pilates ele tem disso, né? Essa concentração Sim, no corpo inteiro também, né? Então você trabalha a tua respiração, mas você foca também nesse corpo. E quando você sim, enxerga esse corpo de uma forma ampla, porque cada corpo é um corpo, né, Eli? exatamente. Eu brinco muito com os meus alunos, né? Quer ficar numa postura legal? Imagina uma linha te puxando, né? E aí o pessoal às vezes está dirigindo, né? Às vezes está indo para o trabalho, já foca no abdômen lá e ai, Eli, imaginei a linha me puxando, né? Essa semana até uma pessoa me falou, tô me sentindo uma diva, que toda hora eu tô com a linha me puxando lá em cima. Mas é você ficar na postura ereta, né? Que a gente sabe, a gente tem a tendência a Sente, ficar mais aqui, tem. né? Por medo, por insegurança, por proteção, enfim, N coisas. Mas a gente tem que abrir nosso plexo solar, né? A Uhum. gente tem que abrir aqui o solzão que tá aqui dentro, né, Carol? Abrir. E Sim. andar sempre ereto com a linha puxando lá em cima. Então, Ah, sim, traz essa conscientização, né? E a pessoa se ver, se olhar, né, ver que melhorou a postura, faz toda a diferença. olha que legal. Quando você falou dessa linha, me recordou quando eu fazia aula de modelo.
manequim, né? Então a professora sempre falava: imagina que tem alguém te puxando, uma linha te Sim, puxando. E eu lá, sim, sempre magricela, né? Imaginando a linha me puxando, uma linha puxando a outra na época. sim, E aí é sempre essa conexão. É como se você realmente estivesse dando uns passos aí na passarela. Nós temos aqui uma exatamente. questãozinha, deixa eu ver. Observamos que a grande maioria das pessoas que procuram nossas terapias são mulheres. No Pilates também segue essa regra? Olha, a gente acabou de responder, né? Olha aí. Então fica para As mulheres, aprender. elas são mais preocupadas com a saúde, né, Carol? Elas vão mais ao médico e tal. Os homens, ou eles vêm com as mulheres, que eu atendo o casal, ou porque o médico falou, você vai ter que fazer pilates, né? Mas sim, as mulheres vêm mais porque as mulheres se preocupam mais. Mas os homens estão mudando essa visão, Sim, estão sim. procurando mais o pilates também. Sim, eu observo na academia, quando eu vou dar aula na academia, a procura dos homens lá, elas são bem grandes, viu? Ela tem Sim, uma demanda bem grande para os homens quando eles vão praticar o yoga. Então a sala é bem mesclada, não é mais aquele lance só de mulher, tá? É bem diversificado e é bem bacana sim. trabalhar nessa conectividade feminino, masculino, unissex, né? É, e fala, assim, eu fiquei curiosa, tu falou que tu costuma atender os casais, né? Eu já Amo, atendi amo. famílias também, né? A família me chama para atender, para dar aula de yoga para eles em casa. Mas como é, assim, atender o casal em si? Uma delícia. Sabe por quê? Ah, Porque yin yang, né? Às vezes a sim, mulher tá sei. desanimada, o homem fala, não, a gente tem que ir e tal. E às vezes é o homem que tá desanimado, viu? Mas olha sua coluna, você melhorou a sua dor, né? E é uma delícia, porque eles mesmos se corrigem. Olha, sua postura não tá ali, ó. Que Veja, olha, legal. eu tô conseguindo fazer mais, né? E eu percebo que esse momento de uma hora, casal junto, fazendo as coisas junto, faz total diferença. Então eu dou aula para 3 casais. Então, assim, eu gosto muito, Carol. Acho muito bacana, muito válido. Que Porque eles legal. saem daquele momento de casa, Se preocupação, diverte. filhos, conta, né? Aquela rotina de dia a dia. E ali o Pilates, eles estão preocupados com eles, com bem-estar, com saúde física e mental. Então é uma delícia dar aula para casal, viu? Eu Que gosto bacana. bastante. Olha, eu também gosto muito de dar aula para a família. Sim, Você vê aquela harmonização. Eu pratico sim, também aqui em casa, todos nós juntos. Isso é muito bacana, muito sim, divertido, porque a gente tem essa facilidade de desligar. A gente que trabalha com terapias, é muito mais fácil para a gente desligar, né, desse momento. sim. E hoje mesmo você pode ver, ó, o cabelo tá verde, como diz, ó, todo verde. Isso é coisa de quem tem menino em casa, né? Ah, não, não é nem que eu estou querendo esconder os brancos. Os brancos eu já assumi há muito tempo, né? Mas hoje mesmo eles queriam pintar o meu cabelo de verde. Eu digo, vamos lá, eu tenho aquela sensibilidade ao toque no cabelo, mas eu libero de vez em quando, né? Digo, vamos lá, vamos fazer. E é muito bacana a gente ver Sim, essa família, ou esse casal, né? Na resposta diferente do corpo de cada um, né? Na exato. liberdade de cada corpo. E a gente vê uma resposta, às vezes, em um paciente, nossa, tão avançado, e o outro tem aquela humildade, né, de estar ali, não, vamos, eu te ajudo, aquele Sim, companheirismo mesmo, né, de estar ali para fortalecer o outro no momento em que um está mais ágil, o outro está ali caminhando a passos lentos, mas ele chega a um determinado momento que ele pode dar um pulo, né, e às vezes saltam, então ambos caminham ali lado a lado, né? Então exatamente. traz essa união. Eu observo muito o yoga em si é a união, né? Sim. É o religamento. Ah, gente, olha isso aí que eu não estou aguentando. É, Que traz delícia. esse religamento, essa união para a gente, né? Conosco e para aqueles que estão perto da gente, para aqueles que estão praticando com a gente. Isso é Sim, grandiosíssimo, né? Ele, sim. o E eu não sei nosso. você, Ah, mas eu percebo que às vezes cada terapeuta tem o seu paciente, né? E é sim, muito legal, né? Quando parece que as energias se combinam, né, Carol?
né? Eu gosto muito, por exemplo, eu não gosto de ar-condicionado, eu gosto de janela aberta. E os meus são todos assim também, né? Eu gosto do amarelo, os meus também amam o amarelo. Então, Olha como é só, engraçado como as energias se atraem, né? que E é muito bacana. gostoso, né? Isso de harmonizar tudo, é muito gostoso. Olha que legal. Olha o que a Amanda está dizendo aí. Que disse que eu sabia que essa química, que ia dar química em nós duas. Imagina quando a gente se encontrar, vamos fazer aquela. Ai, gente, pode Bagunceira, questionar. bagunceira. Somos sim. Eli, o nosso tempo está acabando, né? Sim, Então, que assim, eu pena. deixo. Ah, pois é, eu deixo aí para você dar suas considerações finais, né? Falar um pouquinho aí, dar tchau para a galera. Isso Então, aí. fica aí com você, para você dar aquele cheirinho em todo mundo que eu costumo dizer. Isso aí. Gratidão por estar aqui, pela oportunidade de falar um pouquinho do Pilates. São 7 anos aí, esse mês fazendo 7 anos que eu trabalho com essa técnica, né? E faz tão bem para mim cuidar das pessoas, ver a reabilitação, uma dor se transformando num fortalecimento, numa respiração eficaz e tudo que o exercício bem instruído representa, né? Liberação de endorfina, noradrenalina, né? E tudo que de bem-estar, né? E a gente passar um pouquinho do nosso conhecimento, né, Carol, da medicina chinesa, né? De estar trabalhando. Então, muita gratidão por esse convite. Para mim foi uma honra estar com vocês e agradecer também os participantes aí que tiver com a gente um pouquinho. Ai, gente, muito obrigada, Eli. Gratidão também. Namastê. Gratidão a todos vocês que tiraram uma hora do tempinho de vocês para estar aqui com a gente, prestigiando o nosso trabalho, ouvindo o Sim, nosso saber, né? E que nós possamos sim realizar outras lives, assim como a Amanda falou, né? Ou então montar sim. uma proposta de curso. Um beijo para a galera de Aí, casa, né? Um beijo para a legal. equipe lá da Escola, para todo mundo que está sempre com a gente, ajudando a gente aí na divulgação do nosso trabalho. Muito Sim. obrigada, gente. Desejo uma linda noite para vocês. Que todos tenham muita paz, que todos sejam sempre muito felizes. Namastê. Gratidão, um beijo. Gratidão, gratidão.